Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? E aí, vocês conseguiram fazer as atividades de ontem? A atividade de matemática de subtração foi tranquilo? E a atividade do calendário? Tava bem fácil, né? Tava bem tranquilo ontem a atividade. Então, quem aí sobrou um tempinho, aproveita para adiantar alguma coisa que ficou atrasada, tá bom? Bom, então hoje outro dia, uma nova atividade. Hoje nós temos um textinho, outra historinha, outra fábula pra gente conhecer. E temos 2 páginas do livro de matemática, tá bom? Então, primeiro a gente vai fazer a folhinha, a historinha, ler a historinha e depois nós vamos para o livro de matemática, combinado? Então, vamos com a Dri, que a Dri vai explicar pra vocês. Vamos lá então, turminha, olha lá. A história de hoje é o leão e o ratinho. Deixa só a Adri arrumar os... Então, vamos lá. Então, lembrando que a Adri vai ler primeiro a historinha. Vocês vão ouvir, mas depois eu quero que vocês façam a leitura aí pra mamãe ou pro papai, tá bom? Quero que vocês também pratiquem bastante a leitura, pra vocês ficarem craques, tá bom? Então, vamos lá, ó. O leão e o ratinho. Lembrando que sempre pintando o parágrafo, tá bom? Primeiro parágrafo, vamos pintar aqui. Tá bom? Não vamos esquecer de pintar os parágrafos. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, olha lá, próximo parágrafo. Cada parágrafo, turminha, é uma ideia, tá bom? Por isso que a gente precisa pôr o parágrafo. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de alguns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Ai, ficou um E aqui, gente, ó, é um A. O ratinho. E com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Olha só. Moral da história. Lembra que toda fábula tem uma moral da história? Uma boa ação ganha a outra. Lembra que o leão, lá no começo da história, ajudou o ratinho? Ele estava morrendo de fome, né? Mas ele não comeu o ratinho, ele soltou o ratinho. O ratinho pediu por favor e ele considerou o pedido do ratinho e deixou ele livre. E quando o leão mais precisou, quem ajudou o leão? O ratinho, né? O leão ficou preso na rede de alguns caçadores. E o ratinho soltou ele, também ajudou. Lembra que o leão fez uma boa ação? Então ele também ganhou outra, tá vendo? É sempre bom ajudar o próximo. Sempre quando a gente ajuda o próximo, nós também recebemos coisas boas, tá bom? Essa é a lição da nossa historinha de hoje, tá bom? Vamos lá então com a interpretação de texto. Então, depois de vocês fazerem a leitura, contem para a mamãe o que vocês entenderam da história, tá? Reconta essa história oralmente, falando para a mamãe o que você entendeu, ok? Para depois começar a interpretaçãozinha de texto, combinado? Então, vamos lá. Número 1. Quais eram os personagens da história? Tá super fácil. Então, vocês vão lembrar da historinha ou, se precisar, volta na historinha e pode ler novamente, tá bom? E coloca aqui a resposta. Quem são os personagens, ok? Número 2. O que aconteceu com o leão? O que aconteceu com o leão lá no final da história? Então, pensa o que aconteceu com o leão. Se não sabe o que aconteceu, pode ler aqui a historinha, tá aqui no finalzinho, que conta o que aconteceu com o leão. Quando a gente não sabe a resposta, a gente não lembra do que aconteceu, nós temos que ler novamente, tá bom? Nós precisamos ler para entender o texto, ok? Número 3.
Por que você acha que o ratinho ajudou o leão? Aqui é uma resposta pessoal, mas tem a ver, tem que ter sentido com o texto, tá bom? Então, por que você acha que o ratinho ajudou o leão? Porque o leão também ajudou ele no início, porque o leão não o devorou. Aí é uma resposta que vocês vão ter que criar, ok? Respondendo aqui no R de resposta. Número 4. Ligue o desenho que tenha a mesma terminação sonora, que combina o sonzinho, tá bom? Por exemplo, rato. Combina com o quê? Tambor, gato ou peão? E aí? Rato, gato. Tem o mesmo som sonoro no final. Por exemplo, aqui a Adri vai escrever para vocês a palavra rato para vocês perceberem na onde que combina, ó. Rato. E gato. Aonde que tá a mesma terminação sonora? Aqui, ó. Rato. Gato. Quando termina igual, ó, os dois tá terminando com TO. Então ele tem o mesmo som no final. Por isso que eles rimam. Isso aí a gente trabalha com rimas. Lembra quando a gente trabalha poesia, que tem rimas? Lembra que a gente já conversou sobre poesia? Então, quando a gente trabalha poesia, o que acontece nas rimas é que eles terminam com o mesmo sonzinho, tá bom? E o leão? Combina com qual? Com tambor ou peão? Leão, vai pensar aí. E esse daqui é o caçador. Termina com o quê? Tambor ou peão? Então, quem precisar, escreve a palavrinha igual a Adri fez para descobrir qual som termina igual, tá bom? E aí vocês vão ligar, por exemplo, o rato que a gente descobriu que é o gato que termina com o mesmo som, a gente liga, tá bom? Terminei essa parte, vamos para a próxima. Aqui é bem tranquilo, turminha. Olha só que legal que a gente vai fazer. Vamos organizar a sequência da história. Recorte, pinte e cole na folha a sequência correta. Então, aqui, ó, nós temos desse lado a sequência da historinha do leão e o rato. Nós temos que organizar, porque ela tá toda assim, ó, distorcida, tá bom? Será que não é que é o começo da história, quando o leão ficou preso na rede? Ai, ai, ai. Não, né? Então, a gente tem que organizar. Então, primeira coisa, observa as cenas. Vamos enumerar elas. Por exemplo, qual é a primeira cena? O que aconteceu aqui? Vamos observar. Ah, ele ficou preso na pata do leão, não foi? Então, essa é a primeira cena. Então, põe o número 1 aqui, que a gente já sabe que é onde começa. Depois, o que aconteceu? Ah, e ele soltou o rato, ó, ele tá até dando risada aqui, ó, do rato. Então, aqui é o número 2. Depois, qual que é o 3, tá? Então, eu quero que vocês observem as cenas, enumere elas na sequência para ficar mais fácil, tá bom? Terminei de enumerar aqui a sequência correta, vou recortar, pintar antes de colar, tá bom? Pode pintar antes de recortar também, não tem problema. Então, pintei, recortei, vou colar aqui a sequência correta, tá bom? 1, quadrinho 2, quadrinho 3, quadrinho 4, quadrinho 5. São 5 quadrinhos, né? Tá bom? Então, aqui é só colocar na ordem da história. Combinado? Então, vamos lá, turminha. Terminei a atividade da folhinha aqui, que é para organizar depois a sequência aqui da historinha do leão e o ratinho. Nós vamos para a página 52 e 53 do livro de matemática, tá bom? Então, vamos lá, é bem facinho essa página, tá? Então, vamos observar essa figura e ler. Olha lá. Muitos pintores modernos criam seus quadros pensando nas figuras geométricas. Vocês perceberam que esse aqui é um quadro, olha que legal. É um quadro que tem várias formas geométricas. Olha que diferente essas figuras geométricas que aparecem aqui. Perceberam?
Então, aqui, ó, também é outro quadro que também o pintor utilizou figuras geométricas. Olha que legal. Vamos lá, então, respondendo. Que figura geométrica você consegue ver na tela da página anterior? Então, olha lá. Aqui, o que nós conseguimos observar? Nós conseguimos, ó, a Adri aqui conseguiu observar um triângulo, olha só. Um triângulo. O que mais que pode observar? Outro triângulo eu consigo observar. Também tem o quadrilátero. O que é quadrilátero? São figuras geométricas que tem 4 lados, ó. Que é uma forma diferente. Tá vendo que ele tem uma curvinha? Vocês podem escrever figuras com 4 lados, que também tá certo, tá bom? Então, na número 1, vocês vão escrever aqui num espacinho aqui embaixo. Pede pra mamãe fazer uma linha, tá? E vocês respondem aqui, ok? Então, observei, vi algumas figuras geométricas, coloca a resposta aqui, combinado? Número 2. Quais figuras geométricas você observa na imagem desta página? Então, aqui as figuras são as figuras que vocês já conhecem, tá? Então, que figuras a gente consegue identificar? Tá fácil, né? Então, aqui, ó, nessas daqui, que figura é essa? Um quadrado. Lembrando que o quadrado tem todos os lados iguais. E o retângulo, será que ele tem todos os lados iguais? Não, ele tem 4 lados, mas ele não tem os lados iguais. Olha só, esse lado é diferente desse. Isso aqui, ó, é um retângulo. Que mais? Tem mais uma figura geométrica que a gente consegue identificar aqui nessa figura. Então, você vai observar. Observou? Respondo aqui embaixo. Coloca a linha e responde essas 2 perguntinhas. Combinado? Essa é a atividade do dia de hoje do livro, ok? Essa pessoa aqui, ó, Judith Lawand, nascida em 1922, é a autora dos 2 quadros, olha lá. Ela que fez esses 2 quadros aqui que vocês estão observando. Legal, né? Então, terminei de responder somente essas 2 perguntinhas. Observei os quadros, acabei a atividade de hoje. Então, a atividade de hoje é o textinho, a fábula do Leão e o Ratinho e o livro de matemática. Facinho, né? Turminha, essas foram as atividades do dia de hoje. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Tá bem tranquilo. Leia a historinha do Leão e o Ratinho. Contem pra mamãe o que vocês entenderam da história. Isso é muito importante antes da gente começar a responder aquelas perguntinhas de interpretação. Quando vocês contam a história pra mamãe, fica gravado na nossa cabecinha e fica mais fácil depois pra gente conseguir responder, tá bom? Um beijo grande e até amanhã com a nova atividade. Tchau, turminha!